para quem nos esteja a ouvir, só perceber ou explicar que estamos só a dar mais alguns minutos, porque tínhamos um número de inscrições ainda bastante mais elevada do que o número de pessoas que temos agora, e como também sabemos que as coisas podem estar complicadas por causa do mau tempo, vamos só dar aqui 2 ou 3 minutos de espera. Já sabemos que online a espera passou a ser menor, o que é uma boa ideia. Se fosse em presença, não é? Acabávamos por se calhar dar um bocadinho mais de tempo, mas ficámos mais pontuais, acho eu, graças ao, graças ao Zoom. Já não há tanta margem, mas vejo que está a aumentar, já vamos aqui nos 30, portanto mais um minutinho ou dois, e é apenas por isso, como havia muito mais inscrições, já agora darmos aqui um bocadinho de um tempinho. Nada de muito extraordinário. Hum, tenho a certeza que vai ser uma conversa animada. O tema, enfim, pela negativa, não nos permitirá outra coisa, penso eu, mas eu vou só fazer aqui uma introduçãozinha, só para nos contextualizar um bocadinho, com um dado ao outro, e depois passamos enfim, ao debate propriamente dito, não é? Embora eu penso que faça sentido aqui uma coisa. Já agora combinamos também um bocadinho isso, uma coisa que seja, até porque ainda por cima são dois, no outro debate eram três, era um bocadinho mais, eram todas mulheres, eram três, mas mesmo assim fizemos uma coisa muito dinâmica, e acho que é isso que podemos esperar aqui também. Ou seja, claro que eu tenho coisas preparadas, mas falemos uns com os outros, independentemente das perguntas. Acho que é mais importante termos essa dinâmica. Muito bem, já estamos aqui perto dos 30, e, portanto já não tão longe assim do número de inscritos, embora ainda faltem uns quantos, mas para também não deixarmos esperar as pessoas que vieram ter connosco, digamos assim, à hora marcada. Já agora também dizer isso, que poderão depois pôr questões. Aliás, parece-me que até que já tenho aqui uma, já agora. Não, é só boa noite, pronto. Boa noite também. Ahm, exatamente alertar para isto, que portanto, neste formato não dá propriamente para as pessoas intervirem diretamente, mas por favor insiram comentários, perguntas na zona dedicada a essa possibilidade, porque eu de vez em quando vou espreitar e nem que seja mais para o final, vou espreitando, mas quer a meio, quer no final, vou buscar aquilo que as pessoas que nos estão a ouvir também queiram dizer-nos, perguntar-nos, etc. Então, vamos começar. Boa tarde a todos e a todas, aos que fazem parte da mesa, mas também, claro, aos que nos estão a ouvir. Eu vou começar, além de vos dar, obviamente, boas-vindas a todos e a todas, vou começar por uma definição, porque eu acho que é sempre importante situarmos. Provavelmente a maior parte das pessoas serão entendidas no tema, mas eu, pelo menos como jornalista, tenho que sempre partir do princípio que pode haver alguém que não domina o tema e que está a ouvir-nos pela primeira vez, e, portanto, isso é sempre importante. Diz então o artigo 3º da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. Violência doméstica abrange todos os atos de violência física, sexual, psicológica ou económica que ocorrem na família ou na unidade doméstica, ou entre cônjuges ou ex-cônjuges, ou entre companheiros ou ex-companheiros, quer o agressor coabite ou tenha coabitado ou não com a vítima. Portanto, isto é digamos assim, um primeiro ponto para sabermos de que é que estamos a falar, digamos. Por coincidência, descobri enfim, uma espécie de efeméride. Eu nem sou muito dada a efemérides, mas pareceu-me uma coincidência muito interessante. Bem, faz hoje 50 anos de alguns aspectos históricos a que me dediquei, nomeadamente o cerco à Constituinte, em que os nossos deputados ficaram todos reféns, mas não é essa efeméride que me queria referir, porque não é dessa que vamos falar aqui. Mas dei-me conta que se celebra, digamos assim, ou se nota hoje
a publicação de um livro há 50 anos que chegou às livrarias nos Estados Unidos, que se chama Contra a Nossa Vontade, Homens, Mulheres e Violação, de Susan Brown Miller. O argumento de que a violação é um processo consciente de intimidação pelo qual todos os homens mantêm todas as mulheres num estado de medo continua a ser uma das frases mais importantes do feminismo. O livro, que é foi um best-seller, continua a ser publicado até hoje. Portanto, 50 anos depois, isto diz-nos, além de muitas outras coisas, que o tema se mantém tristemente atual. Penso que podemos dizer assim. Então, antes de entrarmos já vamos já entrar mais concretamente, mas por isso mesmo deixar aqui alguns números de contexto do que se passa em Portugal. Portanto, deixemos por agora os Estados Unidos, embora infelizmente desse ponto de vista as coisas não sejam assim tão diferentes. Em 25 anos, a violência doméstica causou 700 mortos em Portugal. 700. Só nos primeiros 3 meses deste ano, de 2025, portanto, 3 meses, foram assassinadas 6 mulheres em contexto de violência doméstica, um crime que é considerado, digamos assim, vulgar em Portugal, um país que não tem uma grande taxa de criminalidade comparado com outros países, sobretudo países europeus. Então, temos violações, homicídios, violência física, psicológica, e uma espécie de cereja envenenada no topo do bolo, estamos a falar de algo que acontece num contexto que devia ser de amor, o contexto do casal, seja ele namorado, casado, amante, o que seja, estamos a falar de um contexto que deve ser de amor. Portanto, muita coisa para conversarmos e por isso mesmo passo a apresentar os nossos convidados. Dr. João Redondo, Procurador da República jubilado, foi coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Não, Não? não. Psiquiatra. Eu estava a ver aqui em baixo, mas como não coincidia Alguém aqui deu com a a minha... informação errada. Eu Então sou peço imenso. Então, psiquiatra. olha, então fazemos isto como deve de ser e peço-lhe que se apresente, porque isto Muito era o que bem. vinha no e-mail que me enviaram, realmente. Olha, Ok. Eu estava ali a ver psiquiatra, mas pensei, bem, também, porque é é que do um nosso psiquiatra não companheiro pode aqui de fazer parte Coimbra, da Comissão do Ministério de Igualdade? Público, que Diga, esteve à desculpe. frente da comissão, não é, que fez os estudos longitudinais sobre a história dos homicídios. Acho que isso se adequou mais ao perfil dele. Não, eu sou psiquiatra de formação, sou terapeuta familiar e supervisor da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, sou psicodramatista. Historicamente, desde o início deste século, talvez por esta minha formação, ligada às famílias, que me interessei pelas questões da violência. Não é? E foi isso que precocemente me aproximou da SIG. Não é? Então, essa parte está correta ou não? Que fez parte do Conselho Consultivo da Comissão para a Igualdade de Género? Não, Também não. não. Não, não. Ok, trocaram-me Agora, trocaram-me eu a fiz parte, biografia. fiz parte de muita coisa, mas fiz parte de algumas coisas que são importantes para o que estamos aqui a falar. Eu fiz parte da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, porque falamos de um problema de saúde e de um problema de saúde pública mais em especial, e obviamente a saúde mental tem aqui um papel importantíssimo. Não é por acaso está aqui um psiquiatra e penso que a doutora Andréia é psicóloga, não é? Pois, exato, Não é, exato. não é por acaso. Já lhe ia perguntar se a mim. Não, 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 e eu acho não excelente, é só por que eu acaso. ia-lhe fazer perguntas E, relacionadas com o direito, e então, pronto. mas tenho relação. Pronto, Então, cedo percebi que a violência, mais que um problema que se resolvia por eu estar à espera que as pessoas chegassem e lhe fizessem perguntas, era cá fora na ideia da prevenção. E que as soluções passava por envolver na ideia do trabalho em rede, e estes são conceitos que a sistémica depois também defende muito bem, nós mais à frente falaremos disso, na ideia de um trabalho multissetorial, digamos em simultâneo, para evitar aquilo que eu chamo a empurroterapia, que infelizmente é aquilo que condena as vítimas à revitimização e por vezes à história do feminicídio, não é? Pronto. Criei a Unidade de Prevenção da Violência contra os Profissionais, a Unidade de Violência Familiar, desculpem, na saúde, é a única e a primeira que foi criada em Portugal, ligada à saúde mental. Pronto, e depois a partir daqui desenvolveram-se imensas coisas. E é neste contexto, portanto, a doutora Elsa Paes, à altura, estava à frente da SIC, depois foi secretária de Estado,
houve aquelas candidaturas para esta área que levou a que desenvolvesse muito trabalho em rede de norte a sul do país. Há umas publicações que temos da altura, com o nosso pensamento que posso partilhar, elas também estão publicadas na SIG, mas eu posso partilhar. Uma que fala sobre o trabalho em rede, outra que é dirigida mais aos médicos, mas eu penso que é interessante perceber algumas das coisas, para perceber quão importante é, por exemplo, o trabalhar a prevenção da violência desde a gravidez e o papel da gravidez, enfim, quer dizer, pronto, e o meu trabalho centrou-se nisto, depois alargou-se às questões do tráfico, alargou-se à violência contra os profissionais de saúde. Neste momento coordeno o Gabinete Nacional de Apoio ao Médico na Ordem dos Médicos. Portanto, infelizmente, os médicos também estão expostos a grandes vulnerabilidades. As questões do género também são questões que merecem ser estudadas e também estamos dentro da Ordem dos Médicos preocupados com isso. Enfim, portanto, o meu trabalho tem sido muito centrado na violência. Começou pelas famílias e alargou-se às violências em geral. E infelizmente vivemos uma crise global que está a ter um sério impacto na normalização, não é? E ao mesmo tempo em retirar da agenda aquilo que vamos aqui hoje conversar. Ok, muito obrigada, sério, e peço imensa desculpa, desculpa, mas realmente... Só dar esta nota final. Sim. Isto aproximou-me desde sempre da SIG, não é? E pronto, ficámos sempre... Gostei muito sempre de trabalhar com a SIG. Pronto, a Marta foi sempre uma boa companheira. Pronto, e foi por isso que a Marta me convidou, penso eu, para vir aqui hoje falar um bocadinho daquilo que eu faço. Imenso e tenho a certeza que vamos aprender imenso. Vou só, e espero, e peço à doutora Andréa que me corrija se estiver mal, mas eu penso que não, porque vejo ali, pelo menos a universidade certa, a professora e investigadora em Psicologia, com investigação sobre violência nas relações de intimidade, incluindo violência doméstica, de género e bidirecional. Muito bem. 50%, 50% certo. Bem, mas então, bem, muito obrigada, obviamente, por estar aqui, por nos darem o vosso tempo. Eu gostava de começar pela expressão, uma vez que são os dois tão, já com tantos anos de experiência nesta área. Porque é que dizemos violência doméstica e não apenas violência? Ou seja, o atributo doméstico ou doméstica não desculpabiliza um pouco, é como se é um homicídio, mas não é um homicídio igual aos outros. Está bem assim a expressão? Ajuda ou desajuda? Quem é que começa? Pode começar, o Dr. João, já que começámos por si, então quando mantemos essa ordem, vá, para já, e depois desordenamos tudo se for preciso. Coloca uma questão interessante e que eu tenho colocado, e eu penso que esta questão também se deverá pôr à doutora Andréia. Eu tenho participado em algumas coisas, inclusive da Organização Mundial de Saúde, e em 2001 há uma grande publicação da Organização Mundial de Saúde, que é o World Report on Violence and Health, onde se tenta pela primeira vez definir o conceito de violência, não é? E classificá-la. Quer dizer, o problema da investigação, não é? Como é que nós depois comparamos números uns com os outros. E essa questão até achei porque nesse congresso que fui, isto foi logo no início do século, num daqueles a que fui, era complicado e isso foi discutido precisamente. E já tinha saído esse documento. Eu depois posso mandar a referência dele, que vale a pena espreitá-lo, porque ele aborda as violências na generalidade, aborda a questão da classificação, as questões que ela pode levantar, não é? Mas o interessante é que no que toca, por exemplo, à violência, obviamente estamos sempre a falar de relações de controle e poder, não é? E de um conceito fundamental que é a intencionalidade, não é? É a intencionalidade, a intenção que eu tenho de... Porque uma pergunta que fazem por vezes, e eu acho a merecer uma... Quando for para me mandar calar, mando, porque estas coisas são como as cerejas. Estamos aí bem. Não, uma pergunta que fazem muitas vezes é: mas na relação ela também foi violenta com ele. Ora bem, a questão que se coloca aqui é perceber quem é que sistematicamente, estamos a falar de intencionalidade, quem é que tem e quer ter o controle e poder e tem mais, digamos, do ponto de vista físico, tem mais capacidade para proteger esse poder. Porque a violência evolui do psicológico para o físico,
para o sexual, que se pensarmos bem, é o psicológico e o físico numa dimensão em que se confirma ao outro, tu só existes porque eu quero, e muitas vezes aqui culmina, infelizmente, na história do femicídio, não é? Portanto, quer dizer, este conceito da intencionalidade, perceber isto na história, num estudo longitudinal, dá-nos uma ideia melhor de quem é a vítima e de quem é o agressor. Esta questão é interessante porque isto nos tribunais, não é? Quando a coisa é discutida, importa fazer isto. Claro, Daí, claro. É portanto, uma área em que é muito fácil haver muita manipulação, isto, não é? inclusive, isto tem impacto nas peritagens médico-legais. Claro. Quer dizer, porque a peritagem médico-legal não se pode resumir, eu tive essa experiência, a avaliar um ou a avaliar outro. Eu tenho de saber e perceber esta história. Eu tenho de perceber quem é a rede de suporte de um, a rede de suporte do outro, e com toda esta informação construir uma história, e a partir daí eu poder tirar algumas ilações, não é? E proteger também, regra geral, temos menores nesta história, que pagam um preço muito alto por isto tudo. Os tribunais em si muitas vezes funcionam também, digamos, há problemas sinalizados ao Ministério Público no DIAP, por exemplo, e há problemas sinalizados ao Tribunal de Família e Menores, seguem processos diferentes, por vezes com soluções diferentes. Quer dizer, é com tudo isto que estamos confrontados, mas voltando ao conceito, eu penso que é importante uniformizar este conceito, discuti-lo e os vários setores poderem uniformizá-lo. Portanto, ainda não é uniformizado, apesar de tantos anos. Porque repare, só mais esta nota para me calar. Se eu pensar em violência doméstica em Trás-os-Montes ou violência doméstica no centro, eu posso ter números diferentes, porque em termos do ciclo vital, tem uma população mais velha a norte e aqui tem uma população mais jovem. Mas os números ficam todos no mesmo somatório, por exemplo, não é? Então Esta classificação... Diga, diga. Deixe-me pegar aí nessa questão dos jovens e em vários aspectos que já falou, que eu acho que se cruzam aqui muito bem com uma pergunta. Vou agora dirigir à doutora Andreia, mas depois também pediria o seu comentário, porque uma das coisas enfim, que me fez pensar relativamente a este tema, que eu também trabalhei muito enquanto jornalista, e sobretudo a questão dos menores. Uma das coisas que comecei por fazer há mais de 30 anos tinha exatamente a ver com os abusos, com a violência contra menores, etc. E lembro-me que quando comecei, o facto de serem os pais a agredir os filhos era visto como uma atenuante pela justiça. Isto só se alterou, portanto, ou seja, entretanto passaram uns anos, mas não foi assim também não foi assim tanto tempo. Isso mudou precisamente por se entender que há várias razões, vocês saberão explicar melhor, mas aquela que me parece mais compreensível pelo cidadão comum é a perversão de sermos agredidos por quem nos deve proteger e amar. Ora, a mim parece-me, mas gostava que vocês comentassem, que esse caminho ainda não foi feito relativamente às mulheres e à violência doméstica. Portanto, em relação às crianças, penso eu que os juízes já, e a lei também foi alterada no sentido de se entender que se uma criança é agredida pelo pai ou pela mãe, então, no fundo, é uma dupla agressão, para não dizermos pior ainda, não é? No caso das mulheres dos casais, não me parece que seja esse o entendimento, mas gostaria de ouvir a doutora Andreia. Muito boa tarde a todas as pessoas, agradecer desde já o convite para estar aqui hoje, e antes só de responder a essa questão, eu gostava só ainda de contribuir no sentido da necessidade deste termo da violência doméstica, não é? Portanto, se nós olharmos para aquilo que é a definição da Organização Mundial de Saúde, como o Dr. João Rolando dizia, nós temos uma classificação de diferentes formas de violência, não é? Portanto, a violência pode ser auto-infligida, pode ser interpessoal, pode ser uma série de coisas, não é? Portanto, nós continuamos a precisar, de facto, aqui do termo doméstico, devido a esta intencionalidade, não é? Que o Dr. João falava, mas também, não é? Devido aqui à especificidade do contexto. E isto relaciona-se diretamente com a sua segunda pergunta, não é? Que é esta ideia do doméstico, não é? Tem exatamente a ver com o âmbito familiar, não é? Com o âmbito do lar, exatamente nesta lógica de pessoas que têm uma relação muito próxima, não é? E por isso é que nós continuamos a precisar deste termo, não é? Agora, a verdade é que nós, quando falamos deste tipo de violência, não é? Falamos de um fenómeno que ainda é muito estrutural, não é? Que está completamente sustentado por relações de poder, de desigualdade, não é? De controle, e que têm a ver com esta noção também, não é? Daquilo que é ser homem e daquilo que é ser mulher, não é? Portanto, a violência continua, a violência doméstica continua
a afetar maioritariamente mulheres, e não é por acaso, não é? Isto tem a ver exatamente com aquilo que é o lugar da mulher e com aquilo que é o lugar do homem, não é? Portanto, a violência está muito associada a esta ideia de que o homem tem, não é? A posse sobre a mulher e, portanto, tendo posse, pode efetivamente fazer, não é? Aquilo que entender, não é? Portanto, e também no sentido ainda, eu acho é que quando falamos de violência doméstica, não é? Que hoje, por exemplo, eu diria que hoje não vamos estar a falar de violência doméstica, eu acho que hoje vamos estar a falar de violência nas relações de intimidade. E eu acho que esta nuance também é muito importante, do ponto de vista das notícias ou da forma como as notícias são passadas, não é? Porque seria essa uma expressão melhor, então, violência nas relações de intimidade em vez de violência doméstica? estamos a falar da violência no casal, não é? Esta, de forma consensual, é a expressão utilizada a nível nacional e internacional na literatura, não é? Portanto, quando queremos falar de violência doméstica, maioritariamente vamos estar a falar de violência, lá está, de filhos contra pais, de pais contra filhos, desculpem, se estamos a falar de filhos contra pais, vamos estar a falar de violência filial-parental. Portanto, há aqui, de facto, muitas tipologias, não é? E violência doméstica é um chapéu muito grande que abrange, de facto, várias formas de violência, não é? E eu diria que aquilo, não é, que entendo do convite que nos foi dirigido, incide efetivamente sobre aquilo que é a violência nas relações de intimidade, ou seja, ficamos aqui no cônjuge, no ex-cônjuge, no namorado, na namorada, não é? Portanto, falamos na relação de intimidade e não é? Nas relações de pais, de filhos, de família, não é? Que é isso que a violência doméstica pressupõe. Então agora se calhar um bocadinho mais para o psiquiatra, porque é que intimidade se mistura com poder? Porque é disto que sempre estava a falar até agora, não é? A doutora Andreia já introduziu a questão. Isto é um problema estrutural. Eu tenho-me interessado por isso, e é muito interessante pensar como na pré-história a mulher era olhada, porque não percebendo o homem que ele fazia parte da concepção do bebê, a mulher era lida como alguém enviada pelos deuses para que as coisas acontecessem, não é? À medida que se começa a ter a noção de propriedade e o homem começa a ter a noção de que faz parte da concepção do bebê, estamos aqui a chegar, entretanto, à Idade Média, estamos a chegar aqui à Igreja, enfim, e todo o poder que à altura ela também trazia para a organização social, estas desigualdades marcaram de tal forma tudo, não é? Que a ideia da mulher era uma mulher que dava à luz, mas era virgem. Não é? Este paradoxo acaba por se manter e o que me incomoda é que, imaginemos, passaram 700 anos e continuamos a ver mulheres mortas da mesma maneira que eram mortas há 700 anos. Portanto, há questões estruturais, há toda uma iliteracia e, infelizmente, quer dizer, este autoritarismo que estamos a assistir e este retirar da agenda destas questões e esta tentativa, digamos, não é de voltar à Idade Média, mas quer dizer, volta-se as sociedades evoluem de uma forma em espiral. Portanto, não linear, claro. Não volta a acontecer da mesma maneira, mas a consciência social hoje é outra. Mas o facto é que a tradução é esta. Quer dizer, e a pergunta é o que é que se passa na sociedade onde vivemos para estas coisas continuarem a existir. Porque em relação às questões, e agora alargando um bocadinho mais, não só continuarem como se agravarem, num certo sentido, não é? Em relação aos jovens, por exemplo, não é? Quando, pelo menos, desculpe só introduzir aqui isto, que é, exatamente, lá está, quando eu comecei no jornalismo e a tratar estes temas, a ideia de que íamos num sentido de progressão, porque havia muito mais autonomia das mulheres, as mulheres estavam a diferenciar-se mais em termos de escolaridade, no mercado de trabalho, e portanto, lá está, isso também é muito importante para as tais relações de poder, não é? E agora, já agora deixem-me referir-vos aqui um relatório de Pequim, que saiu há poucos meses, Pequim 30 mais, que nos diz que os homens mais jovens online são agora mais propensos do que os homens mais velhos a apoiar normas sociais regressivas. Pois. Os investigadores atribuem uma percepção de perda de estatuto entre os homens, cada vez mais confusão entre amor e posse. Portanto, lá está, em vez de... Já sabemos que não é linear, mas
Estamos aqui aparentemente num retrocesso, não é? Ou seja, são jovens, já crescem com jovens raparigas, em princípio, escolarizadas, etc. E não há muito bom, mas isto está totalmente relacionado com aquilo que são os mecanismos de socialização, não é? Portanto, a educação continua a ser diferente para rapazes e raparigas, no sentido do que está a Educação ser. familiar agora, ou social, etc. Não é educação da escola, no fundo, é isso? Educação de uma forma geral, não é? Uhum. Nós podemos pegar nos exemplos mais simples até os exemplos mais complexos, não é? Há estudos que demonstram, sei lá, que um exemplo, não é? Que a forma como rapazes e raparigas ocupam as zonas exteriores das escolas é totalmente diferente. Não é? Os rapazes são muito mais socializados no sentido de explorar, não é? As meninas são muito mais socializadas. Podemos estar aqui, não é? A discutir, ou seja, estamos a falar da forma como somos socializados ainda, rapazes e raparigas, não é? E há pouco o Dr. Dante falava da gravidez, há toda uma narrativa que se desenvolve a partir do momento em que um casal comunica que está grávido, não é? Porque se for um menino vai acontecer, não é? Vão acontecer várias coisas, não é? Associadas a isso, se for uma menina vão acontecer várias outras, não é? E ainda continuamos aqui, por mais que estejamos melhor, não é? Ou seja, isto está claramente relacionado com aquilo que são os mecanismos de socialização. Mas parece ter melhorado e agora piorou, não é? Isso parece-me Isso tem a especialmente... ver, acho eu, não é? Com aquilo que é o contexto político mundial, não é? E atual, não é? Portanto, não conseguimos separar estas duas coisas, mas independentemente de estarmos agora pior, nós nunca estivemos bem, não é? E no que diz respeito à violência, os números demonstram de uma forma, não é? Nos últimos anos, números sempre muito elevados, não é? Portanto, nunca estivemos melhor, nós estamos atualmente a viver num retrocesso, não é? Que diria eu, arrisco-me a dizer, não é? Mundial, mas no que diz respeito à violência nas relações de intimidade, ou seja, se nós pensarmos ao contrário, nós conseguimos diminuir, por exemplo, o número de homicídios no geral, na sociedade em geral, na comunidade, conseguimos diminuir, não é? Com uma série de políticas, mas nunca conseguimos diminuir, efetivamente, os da intimidade. Não é? E por isso é que Precisamente eu dizia, parece paradoxo, não é? Nós até nem temos uma taxa geral, digamos assim, maior do que os outros países, mas neste aspecto... Mas Sim. isto está muito associado com a forma, o que é o amor, o que é uma relação saudável, não é? Quer dizer, se nós dissermos a alguém, eu discuto isto imenso com estudantes, não é? Se eu disser que ter ciúmes numa relação, ok? Que nós temos que ter tolerância zero aos ciúmes, eles ficam sempre muito perplexos com isto, não é? Mas como assim? Então se ele não há ciúmes, ele não gosta de mim. Isto é um discurso em 2025, não é? Portanto, na população universitária. Portanto, nós continuamos a ter narrativas muito erradas do que é o amor, do que é amar alguém, não é? E, portanto, esta incapacidade de separar, não é, o amor e a posse, ainda, não é? Ainda temos um caminho muito longo para fazer. Então, deixa-me fazer uma pergunta difícil. O que é o amor? Antes de ir ao Dr. João, porque eu estava aqui num momento... Eu não quis interromper. Isto que a doutora Andreia está a dizer é que, quer dizer, há aqui depois questões interessantes, as questões geracionais e a forma como se comunica, não é? Eu venho da geração Z, portanto, que é uma geração que vem do pós-guerra e tem todo um conjunto de benefícios, e posso dizer que, quer dizer, a nossa vida e as expectativas que nos foram oferecidas foram fantásticas. Não é aquilo que está a acontecer com os nossos filhos, mas obviamente que a pergunta fica, fomos nós também que os educamos, como é óbvio, mas depois, como diz a doutora André, há todo um conjunto de papéis que não se adquirem só em casa, não é? Eu posso estranhar quando as minhas filhas vinham do infantário e sabiam uma palavra nova e eu não lhe tinha ensinado, mas agora as coisas são de ordem diferente, estamos a falar de outro tipo de situações, nós estamos a viver um movimento de retração, uma regressão dos valores de igualdade, um aumento das vulnerabilidades femininas e a legitimação das hierarquias tradicionais. A violência a que estamos a assistir infiltra-se nas relações privadas, reproduz no lar dinâmicas de poder, e a violência tem uma coisa que a caracteriza muito, e sobretudo na intimidade, que é o medo e a invisibilidade, e estas marcas estão associadas ao adoecer e ao sofrimento das pessoas, e depois podíamos aqui, quer dizer, há várias formas depois de ler do ponto de vista de modelos, falaremos mais à frente, e obviamente que isto mina as relações, desorganiza as comunidades e neste momento fragiliza o tecido social. As prioridades são as que vimos, quer dizer, assistir ao que estamos a assistir hoje, a questão da inteligência artificial, que é aqui um pouco transversal, funciona por algoritmos, não é? E o que é que tem mais visibilidade e onde é que as pessoas vão pôr mais gostos, infelizmente? É naquilo que tem mais visibilidade. E o que é que tem mais visibilidade? E aqui estamos a falar das notícias, de títulos sensacionalistas com conteúdos muito curtos.
em que a pessoa basicamente lê o título e pouco mais. Não é? Então, estou a falar no geral, estou a falar daquilo que se põe, não estou a falar dos jornalistas, estou a falar daquilo que hoje se põe nas internets. Quer dizer, nós estamos a assistir a um mundo que merece, da nossa parte, digamos, um olhar atento, e eu sempre olhei para os mídias como digamos, um instrumento comunicacional de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. Porque, obviamente, que quando eu penso na rádio, quando eu penso na linguagem escrita, quando eu penso na televisão, já não falou das internets, já estou a outros níveis, obviamente que eu estou a falar de públicos diferentes que ouvem coisas diferentes. E estamos a falar de linguagens, e a doutora Andreia sublinhou aqui a questão das terminologias, porque as relações, a violência na intimidade faz parte a violência familiar, digamos, na tal classificação da OMS, ela chama-lhe a este registro violência familiar / por parceiro íntimo, que fica na violência interpessoal. Digamos, o que estamos a assistir é onde é que há mais invisibilidade e silêncio à volta das coisas. É nos contextos de intimidade, não é? Obviamente que a partir daqui assistimos àquilo que estamos a assistir. Quer dizer, se pensarmos a história do emprego, as questões, as políticas a que estamos expostos, não é uma questão de Portugal. Olhamos para a Europa, não é? Associando a toda a regressão que existe a outros níveis, a mulher fica cada vez mais em risco, digamos, de pagar um preço também alto por esta regressão. E depois a questão da imigração também é uma questão interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas destas populações na clínica, e estes homens, não, digamos, a perda de poder no exterior, as questões da dificuldade do emprego, empregos não são tão bem pagos, as mulheres ficam dependentes enfim, tudo isto dá ainda mais poder a estes homens, e eles compensam, não é? Eles compensam isto através do exercício do poder em casa, que se traduz depois na história da violência. Portanto, há todo um mundo, e os mídias podem ter aqui um papel importante na forma como se fala para as pessoas sobre estes assuntos, não é? Na linguagem que se utiliza, na terminologia. Portanto, eu acho que deveria haver uma espécie de glossário de termos. A doutora Andreia já sublinhou aqui isto, um glossário de termos mais ou menos uniformizado e que fosse usado porque a forma crime passional. Crime passional é muitas vezes a história de um femicídio e tem um valor completamente diferente. E já está em desuso entre os jornalistas. Eu queria já agora introduzir, enfim, já que sou jornalista, introduzir. Sim. Não tem problema nenhum. O que eu queria mesmo era trazer aqui, e já passarei a palavra à doutora Andreia, mas como a minha área também é literacia para os média, aproveitar aqui este bocadinho para chamar a atenção para esta questão muito, muito importante, que é, neste momento, a esmagadora maioria dos jovens não se informa ou não se diz informado pelos meios de comunicação chamados tradicionais, mas sim pelas redes sociais. E sem querer dizer que os jornalistas são perfeitos, porque obviamente não são, mas têm um código deontológico, têm precisamente debates e encontros com pessoas da sua área e até formações com a SIG, por exemplo, precisamente para... E muitas coisas se alteraram relativamente ao tempo em que comecei como jornalista. No entanto, essa é a comunicação mediada. Não é? As redes sociais são uma comunicação não mediada e feita numa base de grandes tecnológicas que ganham precisamente muito lucro, quanto mais os cliques, maior o lucro, e aí sim, sem qualquer regulação, sem qualquer código deontológico. Portanto, é importante que isto fique claro também para as pessoas que nos estão a ouvir, porque não é, sem querer tirar críticas ao jornalismo, porque obviamente, poderemos sempre fazê-las e podemos sempre melhorar, mas é verdadeiramente assustador percebermos que já não será suficiente melhorar esse lado da comunicação. E, portanto, no fundo, há uma atomização, e melhorar esses aspectos de que me está a falar torna-se muito mais difícil, porque já não é só o jornal, a televisão, a rádio,
que transmite e que, desde logo, por exemplo, e vou calar-me para que dizer que são os oradores, mas num texto jornalístico nós iremos sempre ouvir várias fontes, nomeadamente numa situação destas, ouvimos alguém da comissão, ouvimos alguém especialista em violência doméstica, etc., que no mínimo dos mínimos nos poderá alertar para todas essas questões. Nas redes sociais isso não existe, não é? Portanto, é a partilha do que é engraçado, do que é chamativo, sendo que quanto mais chamativo, maior o número de cliques e, portanto, aliás, uma das coisas que nós ensinamos em literacia para os média é que exatamente o falso e o que é mentira tem muito mais enfim, saída para simplificar, ou seja, muito mais expansão do que o que é correto. E, portanto, logo aí já sabemos que o alcance da mentira é muito maior do que o alcance da verdade. Portanto, isto é importante só para dizermos que todos nós... Temos exemplos mundiais. Claro, todos nós temos que estar, digamos assim, preparados, não é? Já não, porque os média, no sentido dos médias jornalísticos, já não são suficientes, mesmo que tivessem todas essas cautelas, que ainda nem sempre se têm, mas mesmo que tivessem, não seria suficiente. E, portanto, é realmente muito complexo este em que vivemos, mas gostava de dar, e talvez por isso também estejamos novamente enfim, a debater coisas que pensávamos há uns anos que já estariam se não resolvidas, menos melhores, mas já falámos aqui de muita coisa, doutora Andréia, passo-lhe a palavra, mesmo sem uma pergunta concreta, porque falámos de muitas coisas e gostava de ouvir o seu contributo. Ou seja, sim, há vários aspectos, não é, que são aqui importantes, não é? Desde logo estamos a discutir também esta questão dos jovens, não é? E o que é que está a acontecer também nesta geração. E as notícias sobre os jovens não são, as notícias não, os números, não é? Sobre os jovens não são animadores também, não é? Portanto, não estamos, lá está, a conseguir a tal mudança esperada, não é? Portanto, no sentido que estamos aqui a conversar, de facto, os mídias ditos tradicionais, não é? Porque esses, lá está, são os únicos que podemos controlar, não é? São de facto aqui muito importantes, não é? No sentido de serem informativos, não é? A investigação, do ponto de vista ainda dos mídias tradicionais, a investigação ainda demonstra que há um caminho, não é? Portanto, estamos, se pensarmos do ponto de vista, não é, como é que avaliamos a forma como os mídias portugueses têm tratado as questões da violência doméstica, temos feito um caminho muito, uma evolução clara, não é? Portanto, se formos à década para aquilo que é a cobertura atual, não é? Estamos a falar de facto de uma diferença abismal, não é? Eu diria que há aqui uma evolução clara, não é? Hoje há muito maior consciência de facto ética e deontológica, mas ainda assim, ainda temos aqui também muitas das vezes algum sensacionalismo e ainda temos este uso de termos, não é? Que podem também não ajudar, não é? Mas eu diria até mais do que isso, não é? Que do ponto de vista dos mídias, aquilo que vai fazer depois também a diferença é a forma como cada vez mais temos reportagens efetivas, não é? E aí temos especialistas, tudo aquilo que a doutora Isabel falava, não é? Temos especialistas, temos pessoas da SIC, pessoas da APAV, pessoas da RENAP, não é? Temos aqui entidades, não é? que são representadas, mas há muito mais, aquilo que a investigação demonstra é que há muito mais notícias, não é? Para um caso em particular, e que essas notícias ainda não conseguem, de facto, demonstrar o quão sistémico, o quão estrutural é este problema, não é? E ainda, por exemplo, aquilo que também acaba por ser evidência da literatura é que estas notícias ainda não são acompanhadas, por exemplo, de como pedir ajuda, não é? Ainda não são acompanhadas de follow-up dos casos, ou seja, ainda há muitas notícias que são centradas em homem mata mulher, não é? E dá-se a descrição do caso, mas depois ainda não se diz o que é que acontece àquele homem posteriormente, não é? Não há ainda passa uma ideia de impunidade, é verdade, não é? E que é uma tragédia para aquela mulher para todo sempre, que ela vai ficar como vítima todo sempre, não é? Portanto, acabamos ainda por não conseguir, ou por exemplo, de contar histórias de sucesso também, não é? Portanto, passar por estas situações é possível ultrapassá-las, não é? Temos aqui uma psicóloga, um psiquiatra, não é? Portanto, é possível ultrapassar a vida para além da violência, no fundo, não é? Portanto, e também ainda falta, no fundo, passar um bocadinho esta ideia, não é? Uma das mensagens que eu acho também é importante aqui do ponto de vista Tendo aqui dois especialistas em saúde mental, um na área da psiquiatria, eu gostava de fazer uma pergunta que não está que não está no guião, mas que é, pelo menos eu tenho sempre esta... Acho que é importante nós percebermos como é que as coisas acontecem. Portanto, o que é que passa na cabeça
de um homem ou de um rapaz agressor à sua namorada, mulher, ou seja, à pessoa de quem, em princípio, teoricamente, ama, gosta, enfim. Eu diria mais uma vez que o problema é anterior, não é? Que é o que é que passa na cabeça da sociedade para entender que a violência é Mas, uma forma de resolver problemas, pois, não é? Porque é que certo, mas entendemos que a nós violência é estamos uma... todos em sociedade e nem todos vamos fazer isso, não é? Portanto, Claro, como é claro. que é? Mas quem chega Qual é o twist? é claramente relacionado com isto, com eu controlo esta pessoa, ela é minha, ok? Portanto, ela não pode fazer coisas que eu entendo que ela não pode fazer. Eu gosto tanto dela, o discurso de um típico agressor, de uma típica agressora, é neste sentido, eu gosto tanto de ti que eu não consigo que tu estejas com outras pessoas que não comigo. Eu amo-te Está tanto, bem, e então, ok, está bem, quer dizer, ok, esse ponto. E agora, eu gosto tanto de ti que te bato? Eu gosto tanto de ti que te tu mato? não acedes àquilo que eu quero que tu Eu faças. sei, eu sei que estou a Tenho medo ser de perder. simplificadora, mas isto são coisas que todas as pessoas se questionam. E, portanto, é o que eu digo, tendo aqui duas pessoas tão especialistas, vamos lá fazer um exercício e depois seguimos. Só acrescentar alguma Isso, coisa, por mas fazer favor. uma nota prévia que não posso deixar de fazer, ainda do assunto anterior, mas depois vou Ok, pegar. muito bem, muito bem. Eu acho que seria muito interessante perguntar ao chat GPT. Não, mas deixe-me só dizer o que é que eu vou Sim, sim, dizer. sim, força, força. O porquê, quer dizer, do impacto que tem a informação, digamos, digamos, que fundamenta, no fim de contas, a violência, quando ele dá respostas, ele fundamenta-as em quê? E o chat GTP, eu já lhe fiz a pergunta, ele vai explicar que o problema é que ele vai procurar aquilo que tem mais visibilidade. E nós, infelizmente, temos líderes mundiais a fazer isto. E obviamente que isto tem grande impacto naquilo tudo o que está a acontecer. Mas vale a pena fazer a pergunta ao chat GTP e obviamente que tudo isto estamos aqui a falar, só voltando rapidamente para fechar aqui, se nós não começarmos muito precocemente a fazer alguma coisa, as coisas vão correr mal e de mal a pior. Em relação à questão que coloca, não há um estereótipo de pessoas agressoras, nem há um estereótipo de pessoas Vítimas. vítimas. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 20 anos com pessoas agressoras e pessoas vítimas, com um programa para pessoas agressoras e com Ok. programas para Já pessoas agora, como é que era esse vítimas. programa? Como é que se lida com... Eu depois vou partilhar Ok, livros, os livrinhos que vou mandar, ok, mas eu vou ok, falar ok. também um bocadinho sobre eles. Então não Mas interrompo. para que as pessoas, para quem quiser ler, as letras penso que estão a Times 12 ou 13, que era para quem tivesse mais dificuldades até em termos de ter que usar óculos, portanto, poder o que acontece é que nestes múltiplos estereótipos era como se nós estivéssemos num extremo, digamos, as questões culturais e de género, portanto, ligadas muito a aspectos culturais, e ter no outro extremo o sociopata barra psicopata. Quer dizer, e no meio disto tudo há Claro. imensas variáveis. Há imensas variáveis. Há imensas variáveis. Eu não me esqueço de uma mulher que vi, e eu tive um papel importante no caso, porquê? Porque ela divorciou-se do marido porque sofria violência. Mas nem a família dela, nem a família dele acreditaram que ela sofria violência. Conclusão, ela saiu porque tinha um amante. A conclusão era esta. E a senhora foi procurar ajuda lá à nossa unidade. Pensei que ia procurar o amante para conseguir Não, sair, que não, não, também era uma não. boa ideia, de qualquer Não, maneira. não. Deixe-me contar o resto da história. Desculpa. A senhora foi procurar ajuda porque nada disto fazia parte do mundo dela. O facto é que a própria família dela não acreditava e esta senhora estava profundamente deprimida, até com ideias de suicídio. O que é que acontece, entretanto? Ele tem uma segunda relação e na segunda relação a violência ganhou visibilidade. E finalmente a família dela percebeu que este homem era um homem violento. Porque este homem socialmente era alguém que era muito. Estamos a falar Simpático. dos sociopatas, não é? Alguns chegam a cargos muito elevados. Sabe que. Sim, Bom, sim. para não perder do Sim, assunto. sim, sim, sim. Não, mas é um aspecto Este homem interessante, não é? Esta ideia de que o sociopata é assim socialmente alguém que se era nota todo cheio a olho, de. olho nu, não é? Não é? Uhum. E a família só percebeu isto quando a segunda companheira dele veio contar, digamos, a história das coisas. Portanto, estamos a falar de um extremo de pessoas que, porque muitas das vezes a pergunta é, então, mas os agressores mudam ou não mudam? A minha resposta é, uns mudam,
outros não. Eu estou-lhe a falar de um extremo onde dificilmente mudam. Mas é importante ficarem sinalizados. É importante que a comunidade saiba, é importante que as forças de segurança saibam, é importante que o sistema judicial saiba, é importante que, digamos, outros setores onde esta família possa interagir, quando há crianças, também o saibam, pronto, para que depois as medidas a aplicar, desde a pulseira à prisão, enfim, é preciso que se perceba isto. Portanto, estamos a falar de um extremo. E, obviamente, aqui estamos a falar de uma personalidade construída. A OMS até diz que, digamos, o mundo... Em 2000, a OMS todos os anos publica um relatório sobre saúde mental. E em 2000 falava desta propensão, digamos, ao risco de aumentar, portanto, as questões da sociopatia, enfim, porque estamos a falar de... Há problemas graves. Há problemas graves na vinculação hoje. Quer dizer, o que é a família hoje? Para mim, eu já tenho 69 anos. O que é a família hoje? Para mim, que ainda venho da ideia das 3 gerações e de se apoiarem uns aos outros, o que é a família hoje para as pessoas de hoje? Quer dizer, eu amo-te muito, nós até podíamos ter uma boa vida, mas tu agora vais trabalhar para o país tal, eu vou ficar cá. A nossa relação não tem condições para continuar. Quer dizer, o que é o amor hoje? Porque o amor não se faz por mails, ou por telefone, ou por vídeos. Digamos, há uma abertura hoje, digamos que... e condena os jovens hoje, eu tive a oportunidade de ver isto também, sofrem de solidão. Solidão. E não é por acaso que assistimos, digamos, à história do suicídio que vimos em pessoas de grande sucesso, não é? Isto e entre os jovens também, já agora, já que falam em jovens. Contrapõe com um livro de um sociólogo que eu li, esquece-me o nome do senhor, peço desculpa ao senhor, porque o livro é muito interessante e que nos retrata, digamos, o que é que aconteceu durante a Guerra Mundial e como é que as famílias evoluíram até aos dias de hoje. E, quer dizer, o quão importante era o conceito de família, não é? Enquanto o avô e os meninos iam apanhar o que era possível para fazer lume, os mais capazes iam para as bichas para trazer alimentos e... portanto, disto... Portanto, uma lógica de solidariedade e de equipa, no fundo, não é? A família como uma equipa. E, obviamente, que isto vai ter repercussões também nos vínculos. E os vínculos que nós aprendemos a construir enquanto somos crianças, não é? Obviamente que isto vai ter reflexo naquilo que nós vamos ser depois também como pessoas. E, obviamente, que em relações onde há histórias de violência, isto é muito delicado porque as crianças ficam trianguladas no meio disto tudo. Não é muito incomum, por exemplo, que estes meninos não convidem ninguém para as festas de ano. E não convidam porquê? Para que não se saiba cá fora que eles têm história de violência. Portanto, eu gostava muito de falar da questão das crianças ainda. A história das pessoas é um bocado tudo isto. No outro extremo, também dizer isto, e tive a oportunidade de ver isto, quer dizer, onde as questões culturais têm mais marcas, é interessante ver que podemos ter mais êxito na intervenção. Quer dizer, conseguir que um homem destes deprima, não é? Deprimir no sentido deste homem perceber o que é que aconteceu, o sofrimento que causou, e aqui estamos a falar da viagem da heterocompaixão para a autocompaixão, não é? Aquela coisa de eu saber dizer aos outros o que é preciso fazer para que as coisas não aconteçam, mas a questão é se eu consigo ter esse fato para mim na relação. Quer dizer, portanto, estes poderão ter melhor prognóstico. E aqui no meio, enfim, há uma multiplicidade de... Porque isto tudo também estamos a viver hoje, e eu pergunto o que é que vai acontecer a esta geração que teve exposta à história da pandemia, não é? Que tivemos recentemente. Estes jovens, e a doutora Andrei já aqui falou da questão da socialização, estes jovens estiveram durante 3 anos em fases importantes do seu desenvolvimento fechados, não é? E nota-se, já há vários estudos a indicarem que isso teve impacto grande, não é? Aqui, quer dizer, é no meio disto tudo que nós temos que olhar e tentar perceber as coisas. Eu trabalhei sempre muito próximo com a psicologia e com a faculdade, bons companheiros de sempre, a vir das terapias familiares também levou a que nos aproximássemos sempre todos muito, e o facto é que se eu não perceber a história desenvolvimental da pessoa com quem eu estou a trabalhar e depois toda a dinâmica familiar, eu não percebo quem está ali. E eu só percebendo isto tudo é que percebo quem é aquela pessoa. E depois, obviamente, tenho que ver as dinâmicas que também alimentam isto, não é? E a forma como os serviços depois gerem também isto.
Porque, por exemplo, trabalhar só com vítimas e não trabalhar só com pessoas agressoras pode aumentar sérios riscos e perigo para a vítima, porque eu estou a capacitá-la para lidar com, mas a pessoa Mas agressora, do outro se eu lado estiver a trabalhar com ela, continua. eu aumento as sinterias e aumento o risco de acontecer coisas más. Não é? E esta é uma das coisas que tem, quer dizer, que precisa de ter um Ser olhar trabalhado. e de ser refletido. Deixe-me. Só para dizer que a questão Sim. que colocou, digamos, abre um leque de 1000 questões. Eu ainda não falei aqui de outra questão para mim muito importante, sobretudo à mulher grávida e aos primeiros anos de vida da criança, pela importância que isto tudo tem. Eu gostava muito de ir aos. Deixe-me só então, que eu quero, temos que ir ao impacto disto nos filhos, os filhos e filhas, naturalmente, mas pegou num aspecto que eu acho que é muito interessante, muito importante e gostava que a doutora Andreia também comentasse, que é a desconfiança relativamente a esse caso que contou, não é? E que eu acho que já todos ouvimos alguma história desse género, não é? Ou percepcionámos, ou o que seja. O que é que desconfiamos? E estou a dizer plural porque é a sociedade em geral, não é? E às vezes até as mulheres, mais do que, mais do que seria expectável. Porque é que desconfiamos de uma vítima que se queixa de uma coisa destas? Uma vítima mulher, ponto aqui que é isso. A pergunta é no sentido das pessoas próximas ou dos serviços? Sim, tudo, mas também as pessoas próximas, porque eu penso que essa será o primeiro gatekeeper, se quisermos usar aqui uma expressão do jornalismo, não é? Ou seja, provavelmente é o primeiro recurso que temos é as pessoas que nos são mais próximas, não é? Os irmãos, os primos, os amigos, sei lá, não é? Os cunhados, os vizinhos, que seja, não é? A mãe é uma das histórias que está muito relatada sempre, é a filha que se queixa à mãe e a mãe que diz eu também aturei isso, deixa lá, não é? Também faz parte, ou tem que ser, ou enfim, pronto. Isso está nos filmes e nos livros, não é? Mas não sei. Portanto, Não, isso está em a minha pergunta. 2025, doutora Isabel, isso está em 2025. Claro, eu sei. Estou a dizer que Livre. esta é uma situação muito retratada, haverá muitas outras, não é? Pronto. A minha questão aqui é porque é que nós, enquanto sociedade, nos comportamos desta maneira? Porque é que optamos por não acreditar, muitas vezes, não é? É muito frequente, por não acreditar na vítima, ou por desconfiar da vítima, ou por pôr em causa, ou por. Mais uma vez, não é? Isto é um bocadinho à semelhança da pergunta de porque é que um agressor agride, não é? Aqui, mais uma vez, a resposta é multifatorial, não é? Nós temos aqui, desde logo, há pouco, alguns, não é? Nesta conversa perguntava-se o que é o amor, não é? E eu não sou de todo especialista no que é o amor, mas nós temos uma ideia de amor romântico, esta ideia de, não é? Da Disney, esta ideia de que é tudo, e portanto partimos desde logo daqui, não é? Portanto, se estas pessoas estão juntas, se decidiram estar juntas, é porque há amor. Esta é uma ideia, desde logo. Falamos de questões culturais e religiosas em Portugal ainda, de forma muito significativa também. Esta ideia que falava, não é? Esta ideia de o casamento é para a vida, tens de carregar essa cruz, ainda estamos aí, não é? Ainda temos muito isto, não é? Ainda temos muito isto a caracterizar Portugal. Mas depois temos muito daquilo que há pouco também o João Rolando falava, não é? E que aquilo que também as notícias ainda veiculam também de forma muito significativa, que é, vamos ouvir os vizinhos, vamos ouvir familiares e vamos ouvir o quê? Ele era incrível. Ele era uma pessoa... Vinham aqui à pastelaria todos os dias e ninguém diria nada. Eles andavam na rua de mão dada, etc. Posso estar aqui a elencar N de motivos. É verdade, já ouvimos muito isso, mas isso, apesar de tudo, são as pessoas, lá está, que só veem o visível, não é? O que se passa na rua, o que se passa no café, a família, os amigos íntimos, etc., deveriam ver mais do que isso, ou não? Faz parte de uma estratégia clara de manipulação. Uma das estratégias básicas da pessoa agressora é o isolamento social. Portanto, não há muita gente a ver absolutamente nada. Tipicamente, estamos a falar de algo que acontece dentro de quatro paredes. Mas esse isolamento não devia ser já uma pista? Para quem é muito próximo, para quem me é muito próximo. Mais uma vez, voltamos a um Lá está, argumento. não é para o vizinho e para a vizinha, não é? É quem é mesmo. Sim, mas isto pode até ser perguntado e vai, muitas das vezes, começa por parte da vítima a negação, não é? Daquilo que está a acontecer, porque eu não quero assumir, não é? O falhanço, não quero assumir que esta pessoa é assim. Ou até criar conflito para justificar esse afastamento, não é? Isso ninguém vai acreditar em mim, e se eu tentar, não é? Se as pessoas me procurarem, isto vai aumentar. Porque a violência é um ciclo, a violência acontece de forma cíclica, não é? Portanto, se houver aqui esta procura também por parte dos familiares, a pessoa agressora vai aumentar aqui a sua violência, não é? Portanto, isto está tudo, não é? Se isto fosse de respostas únicas e simples, não é? Estamos só a partir pedra, como se costuma dizer, não? É Quem isso, nos dera que conseguíssemos chegar aqui a... Claro, não era isso. O que eu quero dizer é que é de facto
muito complexo, não é? Há aqui, de facto, muitas razões para contribuir para esta situação, mas muito daquilo que é a desconfiança, entre aspas, não é? da vítima, passa por estas ideias, não é? Que são muitas e que o João de certeza pode acrescentar outras. Estas são aquelas que me estou a lembrar assim de repente, mas há muitas questões do ponto de vista da vítima. É uma vergonha imensa de que isto acontece na minha casa. Não é? Há muitas vezes culpa, porque depois aquilo que nós ouvimos muitas vezes da parte da vítima, não é? O discurso é: se eu tivesse feito o que ele queria, ok, se eu não tivesse, não é? Portanto, há uma culpa imensa, portanto, eu também não vou assumir, porque parece que, não é? E quer dizer, Também fui eu que falhei, não é? Então, atualmente, não é? Falamos há pouco das redes sociais, não é? O que é que nós vemos nas redes do ponto de vista Claro, tudo o que é maravilhoso na vida das pessoas, naturalmente. Na minha vida eu não vou, não é? Portanto, isto é de facto muito difícil, não é? Muito complexo. Penso que o Dr. João quer acrescentar alguma coisa, sim, por favor, antes de passarmos às crianças, que eu gostava de abordar. Só dizer isto. Quando vamos procurar cientificamente ler, eu podia-lhe aqui dizer 12 modelos de leitura daquilo que estamos aqui a discutir. Há um muito interessante. Diga-me um ou dois, vá. Mas vou-lhe dizer, vou-lhe falar de dois então. Ok. Então vou-lhe falar um que é um psicólogo espanhol, que tem a ver com a adaptação paradoxal à violência. E qual é a estratégia que é usada? A vítima exposta à violência, obviamente que tem tendência a deprimir, a ansiedade a tomar conta dela, portanto ela vai ficar mais vulnerável. E a pessoa agressora vai fazer o quê? Vai-lhe dizer: tudo isto que está a acontecer é por tua culpa. A tua família age comigo, como tu sabes, tem sido só problemas. Tu queres que eu lá vá aos domingos e aos sábados, mas como é que eu posso ir se tu sabes que como eles me tratam? Obviamente que a certa altura ela vai ajuizar sobre isto e vai achar, porque está vulnerabilizada, que a solução e a alternativa passa pelo discurso dele. Isto em relação à questão do isolamento, à questão que estava a pôr aqui a doutora Andreia. Pronto, e ela, ao aceitar isto funciona como um quadro na psiquiatria que nós designamos de folie d'un, funciona similarmente. Quer dizer, ela aceita a narrativa dele e vai ficar, digamos, portanto, vai justificar ainda mais. Vai ficar no mundo que ele cria. Obviamente, quer dizer, depois, se quisermos fazer uma leitura mais sistémica das coisas, não é? E aqui cair mais na ideia do multifatorial, isto vai desde a relação com as crianças. Se tu te divorciares, eu é que tenho condições para pagar os estudos do nosso filho, para isto e para aquilo, não vais ter direito a ele, portanto vê lá como é que as coisas são, obviamente que a família, se olharmos para a família dela, eu ainda ouvi discursos deles, mais recentemente eu não deixei de ouvir, mas eu ainda ouvi uma senhora dizer: olha o teu pai, estavam os pais e ela. E ela dizia à filha à frente do pai: o teu pai era o que tu sabes, olha, o teu pai agora mudou, o teu pai está um homem diferente. O senhor estava tetraplégico, algo, não? Estava mais envelhecido, tinha tido uns problemas de saúde. Esta rapariga acabou efetivamente por se divorciar, mas quer dizer, ainda ouvi um discurso desse. Depois, dentro do grupo de amigos e da rede de amigos, tudo depende, quer dizer, quem é a rede de amigos dele, quem é a rede de amigos dela, não é? E as influências que tem. Nem sempre a família é o primeiro sítio onde as pessoas sinalizam o problema. E, portanto, tudo isto, entre outras coisas, quer dizer, depois a situação laboral de cada um, enfim, há uma multiplicidade de fatores. É daí que nós temos que conhecer a pessoa. Temos que perceber quem é a pessoa e a história dela, temos que conhecer pessoas da rede dela, e isto é que nos pode levar a montar uma estratégia para proteger a vítima. Porque se não trabalharmos neste sentido, ninguém está 24 horas de serviço. Não há um olho que vê tudo. O olho que vê tudo está nos cuidados de saúde primários, está na escola onde os meninos vão, está nos vizinhos, está nas queixas na GNR, está no processo do Ministério Público, está, digamos, na família de um e do outro, naquela coisa de contar as pingardas, ela é que é, enfim, quer dizer, se eu não trabalhar com isto tudo, se eu não olhar para isto tudo, eu não monto uma estratégia. E eu tenho que responsabilizar todos estes por isso mesmo. Eu sou grande defensor, eu e toda a gente, quer dizer, eu estou para aqui a dizer eu, a prevenção é que é o segredo disto tudo. A prevenção é o segredo. E é aí que tem que se investir. E agora vai colocar a questão das crianças. Exato. Quer que eu fale já das crianças?
pode seguir. Pronto, mas sim, já agora então, Uh, contextualizando um bocadinho, pronto, mais uma vez, não é? Venho de uma as geração em que crianças, em que o divórcio, já agora, antes de virmos para a criança, porque isso tem relação com isso, não é? Em que o divórcio, bem, antes do 25 de Abril nem sequer era permitido, não é? Ou só em situações muito, dar muito só uma nota, excepcionais. até hoje há quem defenda que as mulheres não devem votar, ouvimos recentemente isso, não é? Pois, pronto, exato. Ao que estamos a assistir, Exato, infelizmente. sim, exato, ao que chegamos, como se costuma dizer, ou como diria a minha avó. Eh, ao que se chega se a vida é longa, dizia ela. Mas estava a dizer que houve aqui essa grande mudança, não é? A possibilidade de divórcio, mas mesmo assim, eu cresci ouvindo sempre esta narrativa, enfim, durante muitos anos, digamos, esta narrativa de que o divórcio era muito prejudicial às crianças, que isso não era ser bom pai, boa mãe, etc, etc. Enfim, isto para dizer, porque em princípio, se as coisas correm tão mal, o expectável é que as pessoas se separem por uma questão de sobrevivência até, não é? Pronto. Portanto, estou a andar aqui um bocadinho para trás, não é? Mesmo antes de chegarmos ao que muitas das crianças que assistem ao que assistem, em grande parte será precisamente porque há este bloqueio relativamente à separação desde logo, não é? Mas estou a dizer isto, mas posso estar errada, não é? Portanto, não se separam, apesar de haver agressões, continuam, e muitas vezes com a desculpa de que isso será o melhor para a criança, e a questão aqui é o que é que isto faz a uma. Tem que dizer a uma criança, diz a um jovem, eu acho que qualquer pessoa digamos, impactada por ver violência, mas com certeza as crianças mais do que os adultos. Portanto, onde é para que mim, isto. para eu. Como é que isto faz o caminho? Eu, se calhar, eu sei que já estávamos a falar nisso, mas vou saltitar aqui um bocadinho para a doutora Bem, André e depois voltamos a isso. O impacto é elevadíssimo, não é? Aos mais diversos níveis. Tanto assim é, não é? Que a própria evolução legislativa neste momento considera que a criança não é uma vítima indireta, não é? Portanto, esta foi uma das conquistas também, não é? Do ponto de vista Uhum. da forma como em Portugal, não é? Trabalhamos as questões da violência doméstica, não é? Portanto, a criança neste momento é uma vítima direta. Tanto é o impacto do facto, não é? Que estas situações lhe trazem. Portanto, durante muitos anos andamos a falar de violência interparental, exposição à violência interparental, era a terminologia utilizada. Atualmente, não é? A criança é de facto entendida como vítima devido ao impacto, não é? Tão negativo que estas experiências lhe trazem. O impacto é diverso, não é? E aos mais diversos níveis, não é? Portanto, sabemos, não é, que de uma forma geral as crianças, os rapazes tendem a externalizar, as meninas tendem a internalizar. Sabemos que há uma baixa do rendimento escolar, sabemos que há sintomatologia, não é? Depressiva, ansiosa, ideação suicida, portanto, há um impacto psicológico, não é, muito significativo. E depois a questão, mais uma vez, não é? Relaciona-se outra vez com aquela pergunta do porquê é que agrides, não é? Portanto, porquê é que há agressão, não é? Porque também aqui temos modelos disfuncionais de relação. Portanto, estas Claro. crianças normalizam a violência. Crescem a ver que amar é bater, ou agredir, ou maltratar, ou etc. São crianças, não é, que tipicamente têm baixa autoestima, não é? Não há vínculo estabelecido com as figuras de referência, não é? Tipicamente, porque há sempre uma imprevisibilidade imensa naquele agregado familiar, não é? Portanto, a criança nunca sabe o que é que vai encontrar naquele dia, não é? Portanto, é mesmo, não é? Eu acho que a forma, não é, mais clara de dizer isto é exatamente neste sentido, não é? Que o impacto é tanto e a tantos níveis, não é? Que hoje em dia, de facto, as consideramos vítimas diretas, não é? Portanto, hoje em dia a rede, não é? Portanto, estamos aqui, não é? A convite da SIG, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, não é? Portanto, a SIG criou dentro da rede, não é? A RAP, não é? Portanto, que é a rede, não é? De apoio psicológico a crianças. Portanto, hoje em dia, a nível nacional, temos exatamente esta oferta, não é? Portanto, mais uma conquista, mais um exemplo, não é, de boas práticas que a SIG tem vindo a tentar implementar, exatamente por sabermos que estas crianças são tão afetadas, não é? Portanto, hoje em dia temos a nível nacional a RAP, não é, disponível para intervir com estas crianças que naturalmente, não é? É importante também dizer, eu gosto sempre de dar esta conotação, não é, positiva, que ser exposto à violência, ser vítima direta, isto não é uma sentença para o resto da vida, não é? É perfeitamente possível ultrapassar esta experiência, não é? Agora, ela vai deixar mazelas, vai deixar trauma, não é? Portanto, há aqui, não é, um impacto muito negativo. Deixe-me só esmiuçar um bocadinho antes de passar ao Dr. João Redondo, que é
Imaginando esta situação relativamente típica, exatamente, em que a mulher diz, não, eu continuo por causa dos meus filhos e tal, essa criança será, à partida, vítima dos dois, do pai e da mãe, ou não? Ou seja, por um lado é o pai que agride e que cria medo, desde logo, porque a seguir pode ser a criança, ou até pode já ser a criança, mas pronto, vamos por isso. Mas é também a mãe que não soube proteger, retirando dessa situação, não é? Não sei se é assim que as vítimas de violência doméstica veem as coisas, ou seja, Eu espero que não, não é? Espero que não, porque isso será Uhum, uma dupla vitimação para uhum, estas uhum, mulheres, não é? uhum, Será, uhum. espero que Mas não será assim sentido pelas crianças muitas vezes? Enfim, é evidente que estas coisas não podem ser aquilo de que forma é, definitiva, mas se aquilo pode ser esta a leitura de alguém que passa por isto. pela minha experiência, não, não é? Portanto, as crianças entendem que aquela mãe está a tentar protegê-las dentro daquilo que são as condições que ela tem, dentro daquilo que são os recursos que ela tem face às exigências da situação, não é? Portanto, a minha experiência com crianças não é tanta quanto com adultos, mas durante alguns anos ainda trabalhei com crianças e nunca trabalhei com nenhuma criança que entendesse isto desta forma, mas trabalhei com crianças que reproduziam o comportamento dos agressores e eram também agressivos com as mães. E isto acontece também, infelizmente, porque mesmo se nós pensarmos na forma como uma situação mais grave de violência, okay, que leva à saída para uma casa-abrigo, ainda, não é? Portanto, eu faço orientação de estágios, ainda ontem em supervisão, não é? Portanto, houve uma saída, um alargado familiar para a casa-abrigo, e a criança com 9 anos passou o tempo todo a chorar, na lógica de não querer ir, porque ia perder as bonecas, porque ia perder a roupa, Os porque ia seus perder... amigos, a sua escola, Isto é, a sua vida. difícil, mas eu nunca trabalhei em casa-abrigo com crianças que me dissessem a minha mãe também é responsável por isto, não é? Porque naquilo que é o dia a dia há, não é? Um vínculo com aquela mãe e há uma tentativa clara daquela mãe proteger a criança. Aliás, um dos motivos que leva à saída tipicamente das vítimas é exatamente quando a violência passa para as crianças, não é? Portanto, enquanto a violência é com Portanto, ela, aqui a ok? proteção a Eu fazer sinto de violento, porque lá escudo, está, vá. porque ele é o provedor, porque eu não tenho autonomia para sair, porque ninguém na minha família vai acreditar, porque eu não quero fazer este processo de enraizar a minha criança, não é? Porque isto também é uma razão. Ah. Muitas das vítimas aquilo que nos dizem é que ele é um bom pai, do ponto de vista de ser provedor. E é? Ele é um mau marido. Não, não é. Claro que não é, do ponto de vista, não é, da É importante dizermos cultura, isso, se não é? calhar, não é? Porque É, essa é uma ideia estabelecida, não é? Ah, está muito bem, dá-se importante. mal com ela, mas com os filhos é impecável, não é? Não, é muito importante. Eu estou a dizer exatamente que muitas das vítimas vêm com este discurso e nós temos que desmontar isto, não é? E Uhum. perdemos muito tempo a desmontar esta ideia, não é? Porque é isto, não é? A Dona Isabel começou por dizer, os divórcios hoje em dia acontecem. Certo, mas idealmente continuamos a ter toda a gente na lógica do eu quero casar e ser feliz para sempre. Isto continua a ser, não é? Os divórcios continuam a ser, na maior parte das vezes, difíceis. Agora, não é o Sim. divórcio que provoca mal-estar, é o conflito associado ao divórcio, não é? Portanto, o divórcio se Uhum. acontece, tipicamente é porque pelo menos uma das partes está infeliz, não é? E, Uhum. portanto, é uma forma de terminar aquela relação. Agora, do ponto de vista das crianças, a ideia é manter a família. As crianças estão muito tempo nesta lógica do ainda que fosse mal, não é? Eu preferia estar com os meus pais juntos. Isto é um trabalho que os psicólogos também têm muito que fazer, não é? No pós-separação. Portanto, Uhum. há Uhum. aqui, não é? Uhum. Muitas dificuldades. Um mundo. Doutor João Redondo. Acrescentar aqui, a doutora André já disse muito e esta questão última, ele é um bom pai, e a questão que estava a colocar, é bom, antes de passar ao assunto que eu queria abordar, mas só dizer isto. Não podemos esquecer que estas mulheres estão seriamente vulnerabilizadas. Estas mulheres sofrem com o que está a acontecer. Podem, muitas vezes, até à semelhança do que acontece com o assédio sexual e o sexo moral e o assédio moral, não perceberem o que é que está a acontecer Uhum. e Uhum. estarem em situações paradoxais. É a pior coisa que há para uma pessoa ser saudável, não é? Uhum. Ele é um homem fantástico, está-me sempre a telefonar a saber se eu estou bem, onde é que estou, a que horas chego. Bom, quando eu chego a casa tem sempre tudo pronto, mas se eu me atraso, se houve algum problema, quer dizer, mas a certa altura percebe que isto não é preocupação. Obviamente que as crianças, no meio disto tudo, as crianças olham para quem? Quem são, digamos, os alicerces delas? Onde é que elas alicerçam tudo aquilo que são? Naquelas pessoas que estão ali, que lhes são próximas. Claro. E eles respiram, as crianças respiram aquilo que se passa à volta delas.
Obviamente, e a doutora Andréia disse uma coisa importante que é, nem toda a gente que passa por isto depois vai pagar um preço por isto em termos da saúde mental. Mas há pessoas que vão. Isto depois depende muito dos contextos também de onde são criadas, não é? E de rapidez com que são retiradas da situação, ou se é uma coisa muito prolongada, etc. Há aqui uma questão que eu gostaria só de dar uma nota, porque o tempo está a andar depressa. Eu pensei que isto demorasse mais. Realmente as palavras são como as cerejas. Eu olho sempre para as coisas a 3 níveis. Um problema de saúde pública, uma perspectiva de saúde pública, eu posso prevenir, em termos primários, secundários, terciários e quinquenários, porque há uma pergunta que se tem esquecido muito, é quem é que cuida dos profissionais que trabalham nesta área durante X tempo? Que formação é que eles têm para se proteger? Tenho perguntado isto, não é? Mas obviamente que em termos de prevenção primária, secundária e terciária, os próprios profissionais têm que ser capacitados para isto. Na Faculdade de Medicina, estas coisas não se falam. Não se fala lá da violência nas famílias. O facto é que uma em 3, uma a 5 mulheres vão aos serviços de saúde. Onde é que vão mais? Vão aos cuidados de saúde primários. O que é que devia fazer parte da história clínica? Uma pergunta sobre isto. Mas a pergunta até eu faço a pergunta e depois faço o quê? Bom, dizer aqui, a ordem dos Ou seja, médios... mais vale não perguntar, não é? Nós estamos a investir... Não faças uma pergunta para a qual não queres uma resposta, não é? Pois, portanto, a melhor forma de uma pessoa não ir para casa descansado é não fazer perguntas. Não é? Eu até me preocupo muito que a medicina, e infelizmente as políticas apontam para aí, que queira ser gerida por guidelines. É que os seres humanos não são geridos por guidelines. Os seres humanos são Como pessoas... se nota, por esta precisam de temática, ser escutadas, não é ouvidas, porque isso, desde que a pessoa tenha uma boa audição, consegue ouvir. Ser escutado é estar ali para o outro. Agora, quando os tempos de consulta têm tempo marcado, veja bem o que é que acontece nos cuidados de saúde primários quando uma mulher destas lá vai. É bom lembrar que estas mulheres vão muitas vezes aos serviços de saúde e um dia queixam-se de uma coisa, no outro dia queixam-se de outra, no outro dia de outra, e dizem, olha, lá vem ela com as não sei quantas queixas. Mas ninguém lhe fez a pergunta que era certa. Lá em casa. Eu agora pergunto a todas as mulheres que vêm aqui se têm ou não um problema e depois de discriminar as 3 ou 4 violências, há vários screenings. A Organização Mundial de Saúde propunha, em finais da década de 90, que isto deveria fazer parte da história clínica. Agora veja-se as políticas atuais. O que é que acontece? Ainda mais, este indicador nem sequer ainda é contratualizado, digamos, para as coisas poderem acontecer. Quer isto dizer, eu capacito técnicos, mas quando eu contratualizo com o governo, quer dizer, o orçamento para os meus cuidados de saúde primários, quer dizer, isto não está lá contratualizado, eu faço o quê em relação a isto? Portanto, há aqui, em termos do modelo ecológico... O próprio sistema, no fundo, não está a tratar do assunto. Depois só queria dizer outra coisa, antes de ir ao assunto, que é o trabalho em rede. Trabalhar em rede. Eu acho muito curioso quando o governo fala de trabalhar em rede. Trabalhar em rede, por vezes, é uma espécie de empurroterapia. Eu não tenho aqui, vai ao outro. Mas trabalhar em rede não é isto. Trabalhar em rede é todos saberem tudo e todos partilharem, digamos, a resposta às necessidades das pessoas que nos procuram e não revitimizar a pessoa. E, portanto, o sistema, como está, revitimiza. Trabalhar em rede é revitimizador. O que eu estou a falar, trabalhar em rede numa perspectiva sistémica, é eu trabalhar com o Ministério Público, eu trabalhar com a PSP, eu trabalhar com a GNR, com a Segurança Social, com a Medicina Legal, com as escolas, e daí este grupo de violência, informação, investigação e intervenção, daí os livrinhos, que é para as pessoas depois verem o que é isto e perceberem um bocadinho a nossa história. Nós há 20 anos que funcionamos assim. Nós telefonamos uns aos outros e vamos nos ajudando. Isto também contribui para a nossa saúde mental. As redes são muito preventivas do burnout. Não é? Uhum. O burnout, há quem diga que isto não é um problema. O facto é que as pessoas cada vez mais estão condenadas à exaustão e obviamente tudo o que vem a partir daí. E ninguém fala o que é que acontece aos profissionais hoje, a todos. Portanto, os que trabalham nestas áreas então, e a saúde em especial, o facto é que os mais novos estão a pagar preços altos por tudo isto. Quer dizer, sendo eles e tendo um papel importantíssimo nesta questão. Portanto, há aqui, agora nestas candidaturas que estão a acontecer, nós estamos também a ordem a candidatar-nos no sentido de ver se contribuímos para uma coisa mudar em relação a este indicador e às respostas. Mas indo às questões das crianças. Há uma questão que tem levado, nós neste momento estamos aqui a investigar com pessoas agressoras,
a partir da ressonância magnética e de indicadores biológicos, tentar perceber alterações estruturais e funcionais. Estes homens fizeram parte, e isto é interessante sublinhar, foram homens com quem eu trabalhei. Tem trabalho com Estes homens, agressores, é isso? sim, com pessoas agressores, faziam parte do grupo, enfim, trabalhei com eles e aceitaram fazer parte do estudo. Portanto, é muito interessante a disponibilidade deles para fazerem parte deste estudo. Vai haver agora um evento na Ordem onde se vai apresentar já alguns resultados do estudo que está a decorrer já há 3, 4 anos, e isto é muito interessante porque agora vou falar de forma a que se possa perceber. Eu até tinha pensado poder passar um PowerPoint só para mostrar, mas eu vou tentar explicar. Pode, ainda temos uns minutos. Mas eu não tenho aqui aberto. Anotei, ok. Pensei que era por estar preocupado com o tempo. Ok. Senão, porque eu acho que estes assuntos. Pronto, eu estou a falar da adversidade dos eventos adversos na infância. Quando uma mulher está grávida, e é bom lembrar que muitas vezes a violência começa na gravidez. A violência começa na gravidez. Eu tive uma vez num congresso, penso que foi na Suécia, e as pessoas ficaram muito admiradas, isto já há uns anos, ficaram muito admiradas quando eu disse isto. Não é? O facto é que a gravidez é muitas vezes um período crítico para a mulher, porque é, digamos, por várias coisas. Porque o homem perde um pouco o controle da situação, na medida em que ela tem que ir aos médicos mais vezes e sair mais vezes. Até que este é um dos exemplos. Obviamente, depois, quer dizer, quando há relações que são problemáticas do ponto de vista das relações de poder e da forma como este homem sente o bebê, este filho não é meu, enfim, e toda a construção que advém aqui. Obviamente que as mulheres aqui têm uma atitude e aumenta o risco também para elas e o perigo, que é eu agora, este filho não vai passar, ou esta filha, por aquilo que eu passei. E, portanto, há uma maior probabilidade da situação passar para o sistema. Portanto, não é incomum que algumas destas mulheres vão tardiamente às consultas. Porque só tardiamente é que isto se nota. Não é incomum que estas mulheres na sala de espera, se não são atendidas a horas, muitas vezes vão-se embora porque estão no IAS à consulta, mas aquilo demorou toda a manhã. Olha, vejo como as coisas estão hoje, portanto fica muito difícil. O facto é que é bom lembrar que o bebê está a alimentar-se de tudo isto. Estamos a falar de um conjunto de mediadores que têm a ver com o desenvolvimento do bebê. E, em especial, com o desenvolvimento do cérebro. Há estudos muito interessantes sobre as memórias do bebê. Portanto, há coisas fantásticas. Uma pessoa depois interessa-se por isto, lê. Portanto, e que quando nascemos, digamos, é como se elas ficassem lá guardadas num outro sítio. Mas não é por acaso que as pessoas depois dizem mas ouviu aquela música ou isto, e ele tem uma lembrança de... Enfim, mas o facto é que isto pode interferir no desenvolvimento do cérebro. Portanto, o bebê, quando nasce, já está a pagar um preço por isto. E, obviamente, até aos 2 anos, não é? Que é quando os bebés ficam com a cabeça grande, que é quando o cérebro atinge o seu máximo desenvolvimento, também o cérebro, o desenvolvimento vai ser afetado pelo contexto familiar onde ele, digamos, cresce. E há 2 estruturas, que é o hipotálamo e o córtex pré-frontal, que são 2 estruturas cá do cérebro. Pronto, isto são assim uns nomes, só para dizer, tenho que lhe dar uns nomes, não é? E há o risco, precisamente por toda esta exposição e por continuidade dela, de hipotrofia destas estruturas. Não é? Uma das situações, mais tardiamente, que também pode interferir com isto, é precisamente o abuso sexual de crianças. Pode interferir com. Obviamente, quando isto acontece, há uma outra estrutura, que é a amígdala, que tem o quê? Enquanto que o hipotálamo e o córtex pré-frontal têm a ver com a aprendizagem que vamos fazendo do dia a dia das coisas, a amígdala responde logo. Quer dizer, se houver aqui agora um tremor de terra, 3 atitudes são possíveis. É o freezing, eu não saio daqui, fico aqui parado sem saber o que fazer, fujo de forma desordenada e vou aí contra a janela, ou se eu estiver preparado e estruturado, consigo sair daqui. Não é por acaso que o cinema mostra lá os heróis a passarem entre as balas. Eles foram treinados para passar entre as balas. Portanto, e isto quer dizer que não é a amígdala a dar as ordens, porque nas outras 2 são a amígdala. O que é que isto leva? Leva a que as pessoas que estão expostas à violência podem sofrer disto, e estas pessoas agressoras também podem sofrer disto. Mas isto não lhe retira a responsabilidade daquilo que eles fazem. É bom sublinhar isto. Onde eu acho que isto é importante mais tarde é nas medidas e nas penas a aplicar. Portanto, daí que pronto, estamos a trabalhar, vamos também discutir isto No fundo, o que está a dizer é que mesmo sem chegar a ver nada,
um filho, um bebê, Eles não chegam ainda por não, nascer, já é vítima. ele já é Ou vítima. seja, não tem a ver com ver. Mexe no desenvolvimento do cérebro. Não temos que esquecer. O bebê, enquanto está dentro da mãe, ele recebe informação. E essa informação vai interferir no E desenvolvimento. emoções, seguramente, não é? Se a mãe E está mal. depois há uma coisa interessante, só para dar só mais 2 notas sobre isto, que é, fala-se hoje muito na marca epigenética. Eu até já vi uns cremes para a face que falam, são cremes que têm a ver com a epigenética. Porque a epigenética não tem a ver com a história dos cromossomas em si, tem a ver com aquilo que é periférico e tal, que interfere. Liga e desliga genes, digamos assim. Eu, na minha família, não tenho um histórico de câncer da mama, faz de conta, mas na geração seguinte pode vir a ter. Portanto, a violência tem esta dimensão transgeracional. Não é? Houve um facto interessante. Quer dizer, quando se falou da Guerra Mundial, estamos a falar Ou seja, de pode 40, interromper e voltar, 44. é isso que me está a querer dizer? Diga. Essa ideia é de que pode interromper e voltar, ou seja, há uma Não, não, geração não. em que não. Não, isto é só para deixar. Não, liga e desliga genes. E quando desliga, desliga. Portanto, este é um assunto em estudo. É um assunto em estudo. Mas já há alguns indicadores a favor, digamos, desta dimensão epigenética e no sentido de dizer que a violência também tem esta dimensão transgeracional. Isto é interessante. Eu estou-lhe a falar basicamente de quê? Estou-lhe a falar da vivência traumática. Estou-lhe a falar daquilo que as pessoas que passam por experiências que põem em risco o seu existir, digamos, acabam por vir a sofrer. Obviamente que isto depois tem repercussões sérias. Eu costumo dar o exemplo, o gato ver o gato com os pelos eriçados e com as garras sempre postas de fora, imagina um ser humano que está permanentemente à defesa. É bom pensar estas vítimas e olhar, quando elas estão na nossa sala de espera, é bom pensar que elas podem estar numa situação deste tipo também. Obviamente que eu aqui estou a falar também das pessoas agressoras, porque depois é toda uma cultura do que é ser homem, do que é ser mulher, e a forma como isto acaba depois de se refletir nos comportamentos das pessoas. Isto só para dizer, nós estamos a falar de um mundo enorme. Eu, quando comecei nisto, na década de 90, os meus colegas diziam: epá, mas tu agora estás armado em assistente social. E eu senti muita necessidade de ir trabalhando e estudando e trazendo para a saúde, digamos, o que isto é na realidade. Mas as crianças expostas a tudo isto, à diversidade na sua infância e adolescência, e agora estou a ir um bocadinho mais à frente, há violência nas suas várias formas, há negligência nas suas várias formas, há histórias de famílias onde há histórias de violência, divórcios complicados, histórias de consumo de substâncias, familiares presos. Portanto, há estudos sobre isto. A doutora Andreia conhece-os bem também. E isto vai implicar, inclusive, uma morte mais precoce. Até há estudo que diz que estas pessoas expostas à adversidade na infância e adolescência têm potencialmente o risco de ter menos 20 anos de vida. Portanto, nós estamos a falar de tudo isto. Agora, e termino já. A pergunta que eu faço é: sabe-se tudo isto e serve para quê? E é isso que eu tenho perguntado. Pois exato, não poderia estar mais de acordo com a sua pergunta, porque eu própria, de certa maneira, tenho estado a fazer essa pergunta de várias maneiras desde aqui o início da nossa conversa. Mas como já só temos alguns minutos, temos aqui uma pergunta da audiência, chamemos-lhe assim, e então queria ler. Será necessário, pergunta-nos a Helena, será necessário voltarmos aos níveis mais bases das escolas para reforçar a igualdade de género? Deveria ser a moldura penal que penaliza a violência doméstica aumentada quando se trata de uma agressão de um homem sobre uma mulher, baseando-se no facto da desigualdade de força? Claro, tendo em conta caso a caso, uma vez que temos diversas situações. Enfim, há aqui qualquer coisa que não estava escrita, mas que temos diversas situações. Na verdade, é um bom pretexto esta pergunta para falarmos um bocadinho da questão legal. Quer dizer, bem, respondendo à pergunta que foi feita, evidentemente, mas também a questão legal, se estamos bem preparados ou não, enfim, se as penalizações para os agressores deviam ser outras e se isso mudaria alguma coisa. E se calhar agora passava primeiro à doutora Andreia, porque temos já poucos minutos também.
Eu gosto mais da primeira parte da pergunta. Para mim, a resposta está exatamente na prevenção e não na punição, não é? Portanto, não sou do direito, nem nada que se pareça, e, portanto, não acho que a questão seja ter mais anos ou menos anos, acho que o problema não está aí de todo. O problema está exatamente em, apesar de termos feito um caminho muito significativo, de ainda, de facto, termos este problema a nível mundial, não é? Portanto, claramente, para mim, a resposta passa pela prevenção primária, não é? E, portanto, nós continuamos a investir. Há pouco o doutor João falava exatamente das questões da saúde, não é? Portanto, já sabemos há muitos anos que é preciso fazer este screening na saúde, mas não o fazemos, não é? Por diversas razões, não é? Será preciso provavelmente decretar que tem que ser feito, enquanto não for assim, não é? Isto não é feito, não é? E, portanto, do ponto de vista de quem trabalha com o apoio a vítimas, não é? Não é raro, nem nada que se pareça, termos alguém que está medicado há 10, 15 anos, não é? Com medicação, lá está, psiquiátrica, não é? Que nunca lhe foi perguntado, mas não dorme porquê, não é? Mas está tão ansiosa porquê, não é? Portanto, está aqui depois uma série, é difícil, não é? Portanto, e tem a ver, obviamente, com a falta também de formação, não é? Falta de formação específica ainda, não é? Por mais formação que já se tenha feito. Mas eu diria, e há pouco acho que alguns no início da conversa mencionei isto, não é? Temos mesmo trabalhado do ponto de vista da prevenção primária e das questões da socialização, não é? Porque continuamos a normalizar o uso da violência como uma forma de resolver problemas. Eu acho que o problema incide claramente aqui, não é? Portanto, quando o Pedrinho chega à casa da escola e diz que o Joãozinho lhe bateu, o pai e a mãe vão dizer, não é? E tu bates também, não é? Portanto, continuamos com este discurso, ainda não evoluímos assim tanto, não é? Portanto, do ponto de vista da socialização. Portanto, eu diria que temos mesmo que trabalhar do ponto de vista da prevenção primária, estes termos, mesmo do ponto de vista do que é uma relação saudável. Não é? O que é esperado? Porque a questão é, ok, eles são expostos a um tipo de modelo. Se não têm outro modelo para comparar, é difícil perceber que aquele está errado. Não é? Portanto, precisamos de trabalhar isto claramente desde tenra idade. E também nesse sentido, mais uma vez, não é? Eu acho que tenho uma visão mais otimista do que o restante painel, não é? De que já fizemos muito e temos feito muito. Há uma série de programas de prevenção. Ainda assim, para crianças, não é? Já desde os 3 anos, a AP tem exemplos disso. Assim que tem uma série de manuais de boas práticas, mais uma vez, não é? para a primária, para o pré-escolar. Portanto, há, de facto, muita coisa já disponível. Eu diria que o que falta ainda é dar continuidade, não é? Portanto, ainda temos muitos programas de prevenção que estão circunscritos, não é? Ao financiamento, àquilo que foi possível fazer naquele tempo com aqueles recursos, e falta, de facto, que isto seja sistemático, não é? Portanto, eu acho que isso é aquilo que ainda falta e, claramente, é aquilo que nós temos que apostar, não é? Para conseguirmos ter outro enquadramento social, não é? Porque, de facto, isto é muito transversal, não é? Falávamos das questões da gravidez, não é? Daí esse exemplo, estamos a aproximar-nos do Natal, quer dizer, basta entrar numa superfície comercial e perceber qual é a comunicação para rapazes e qual é a comunicação para raparigas do ponto de vista dos brinquedos. Isto é claro, continua a ser claro, não é? Portanto, nós continuamos a fomentar e a alimentar estas desigualdades, não é? Porque é disso que estamos a falar, não é? E claramente, não é? Já fizemos um caminho muito significativo na igualdade de género, mas estamos atualmente a viver um retrocesso claro, não é? E portanto, temos mesmo que insistir nessas questões, diria eu. Doutor João, só para finalizar, nota a diferença, faz isto há tantos anos, nota a diferença na atitude, claramente temos aqui uma questão no fundo, de mudança social, não é? Não. Há diferença na atitude das pessoas, independentemente dos especialistas? Há diferença. Então, olha, basta a conversa que estamos aqui a ter. Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar com a polícia, antes da violência ser crime público, a senhora ia lá queixar-se, à PSP, por exemplo, e ia queixar-se do problema, e então ficava lá, numa cela à espera. No dia seguinte chegava ao marido e dizia, vamos para casa, estamos a falar, não era a violência crime público, não havia prova. Veja bem o que mudou até hoje. Hoje a saúde tem preocupações sobre isto, obviamente que, na minha opinião, precisa de ter um papel mais ativo, da parte do Ministério Público, uma maior abertura para conversarmos e falarmos sobre estas áreas, da parte da Segurança Social, idem, as escolas. Isto faz parte das preocupações. Obviamente que, infelizmente, as coisas também são o que sabemos, mas pelo menos as escolas procuram todo este articulado. As comissões de proteção de crianças e jovens deram também um salto muito grande. Obviamente que as coisas
é fundamental apoiá-las, porque as CPCJs sozinhas também não podem falar, mas quer dizer, elas representam em si aspectos muito importantes. O estudo retrospectivo que foi feito sobre a questão dos homicídios, esta investigação que nós estamos, veja bem, já estamos a investigar no ponto de vista das neurociências, enfim, há toda uma evolução, as coisas mudaram. O que eu acho que se quebrou foi a invisibilidade e o silêncio à volta disto. O que eu questiono não é a evolução das coisas, porque as coisas felizmente mudaram. O que eu questiono é que devia haver, fazer parte da agenda política estas situações. Só dar uma nota. Eu fiz parte daquela comissão que a Administração Interna criou, representando o Ministério da Saúde, sobre a delinquência juvenil e a criminalidade violenta. Na altura, portanto, no governo anterior. E estamos a falar, no fim de contas, de crianças e jovens que vêm de famílias que não são funcionais. Quer dizer, o que é que eu podia ter feito para que as coisas não chegassem aqui? Quer dizer, nós temos que combater a pobreza, nós temos que combater as questões da educação. Nós não falámos aqui da população migrante, que merece também um olhar muito importante no meio disto tudo. Quer dizer, nós neste momento estamos numa nova realidade. Nós, digamos, olhando sistemicamente... Sendo que a velha também ainda não está resolvida, portanto é uma coisa de somar, não é? E nós temos hoje a capacidade crítica de olhar ao espelho, dizer que há uma retroação e de pensar em estratégias. E obviamente que a prevenção primária deve começar, pronto, e a doutora Andreia melhor que eu falará sobre isto, sobre o trabalho com as emoções básicas das crianças. Nós temos um projeto que desenvolvemos que veio a partir, isto em 2010, 2011, de um doutoramento. Passámos a vida a procurar financiamento, até fomos eleitos como um exemplo de boas práticas, fomos à Assembleia da República, foi-nos prometido tudo, mas não aconteceu nada. Quer dizer, portanto, desde dos jardins de infância à escola, ao secundário, enfim, há todo um trabalho a fazer, que é para depois não acontecer, como a doutora Andréa aqui disse, chegar ao ensino superior e continuarmos a assistir, digamos, o ciúme continua a fazer parte das relações, a violência no namoro continua a ser uma realidade, enfim, quer dizer, mas nos dias de hoje estas coisas não estão escondidas. Fala-se, há pessoas que propõem, eu penso que aqui em termos macro e em termos das comunidades, eu vejo os municípios como uma cola, como alguém que pode colar, digamos, e ajudar a juntar estes vários setores. Portanto, há aqui em termos macro e comunitário, porque estamos a falar de emprego, escola, saúde, enfim, claro. Acho que é aqui que tem que mudar mais as coisas. Muito bem, agradeço-vos. Nós estamos já no mesmo, passámos aqui uns minutinhos, mas estávamos, acho eu, com muita coisa interessante para falar, por isso agradeço-vos muito. Eu queria só mesmo fechar aqui com uma nota relativamente, no fundo, enfim, não combinámos nada, mas acho que vem muito a propósito das coisas que vocês falaram, indo aqui um bocadinho às neurociências. Os estudos de dor têm vindo a demonstrar que a dor emocional ativa as mesmas áreas neuronais da dor física, e nós sabemos que a violência doméstica é, muitas vezes, se não sempre, as duas coisas, física e emocional, mesmo quando é física é seguramente também emocional. E vocês, enfim, na vossa área também sabem, já toda a gente, acho eu a esta altura, ouviu falar das escalas de dor, não é? De 0 a 10, quando nós temos que dizer, porque não há nada, na verdade, não há nada que nos permita, para além de nós próprios, não há nada que permita dizer que a nossa dor é esta ou aquela, somos nós os únicos que podemos dizer qual é. E então deixo esta questão que é de 0 a 10, quanto lhe dói ser agredido pela pessoa que ama? Acho que é talvez uma questão que se pudesse passar a fazer para ajudar a explotar a temática também nos serviços de saúde que falámos aqui que ainda falta fazer. Mais uma vez, agradeço muito, muito aos nossos oradores, mas também muito às pessoas que nos estiveram a ouvir. Espero-vos a todos no próximo debate. Um grande bem-aja a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada.